papel do psicólogo hospitalar, ele entra tanto no sentido de minimizar as reações emocionais ao processo de hospitalização, a essa mudança do ambiente de casa, a mudança de rotina, né, para algo que já é pré-estabelecido, que já é de uma situação diferente daquilo que o paciente e da sua família estão acostumados, e também no sentido de mediar a relação do paciente com os outros integrantes da equipe, de favorecer o processo de compreensão, às vezes reforçar aquilo que a equipe passa de uma linguagem um pouco mais simples, dependendo do processo de assimilação do paciente e da família. Existem algumas situações fisiológicas que podem ser desencadeadas por processos de ansiedade, de angústia. Então, um paciente, por exemplo, que se sente muito mobilizado com o ambiente de UTI, que não esteja aderindo adequadamente ao tratamento, às terapêuticas indicadas, não só da parte médica, mas da equipe multiprofissional, isso é uma situação que pode prolongar a permanência dele na UTI, consequentemente a permanência intra-hospitalar. Então, a partir do momento que o paciente ele passa a entender o que de fato acontece, qual é o plano terapêutico que a equipe está sugerindo para ele consegue aderir melhor ao tratamento, se implicar de maneira mais ativa, que é o que a gente chama de autorresponsabilização, fazendo o papel dele, e a família também é um forte aliado de toda a equipe nesse processo. A gente fala que num processo realmente humanizado de atendimento, diferente do que era antes, onde a gente tratava a doença, hoje a gente trata não só o paciente, mas tudo aquilo que é vinculado a ele. E a família ela é uma extensão do paciente, ela é a referência primária de todo o processo de existência. São as referências culturais, às vezes ligadas também ao aspecto espiritual, né, de existência mesmo e de crenças de vida de modo geral. Então são as referências que o paciente tem e aquilo que também dá força ou que pode influenciar negativamente, dependendo do tipo de relação criada entre paciente e família. Tirando como base o próprio conselho de ética, tanto da parte da psicologia quanto da parte médica, o psicólogo ele não tem autonomia de falar sobre o diagnóstico, mas é essencial que ele esteja presente no momento de diagnósticos decisivos, de comunicação de más notícias, porque no geral é ele que já tem aquele vínculo com a família e funciona também como um facilitador do processo, da estimulação das expressões emocionais, e é quem vai fazer essa retomada para o acompanhamento com a família e com o paciente num segundo momento, após a saída da figura do médico. Então, serve no sentido do apoio emocional, da mediação e do processo de assimilação, um favorecedor do processo de assimilação. O psicólogo, principalmente no ambiente de UTI, quando se fala em UTI, a gente imagina um ambiente cheio de protocolos, que tem horários pré-definidos para todos os procedimentos, também existem procedimentos de urgência. Tem pacientes que estão desde um pós-operatório até com doenças de maior gravidade, e é um ambiente completamente diferente do ambiente do paciente e da sua família. E a figura do psicólogo é daquele profissional que vem para ouvir, para estar junto, o que é uma coisa que não é muito possível na maioria das vezes para os outros profissionais que estão na assistência, dentro ali das rotinas diárias de cuidado, a higiene do paciente, os cuidados com medicação, curativos. Às vezes os profissionais acabam se perdendo um pouco dentro desse momento de escuta. Então o papel do psicólogo se difere nisso, independente da gravidade da doença. A gente é aquela parcela da equipe que consegue ouvir um pouco mais sobre o paciente, sobre a família e sobre aquilo que a internação está ocasionando nele. Em situações que vão ter uma repercussão de médio e longo prazo para o paciente, por exemplo, às vezes ele vem internado por uma condição aguda e feito o procedimento, ele já vai retomar a vida de modo como era antes. Em alguns outros casos de doenças mais graves, doenças crônicas e progressivas, às vezes é preciso uma adesão a médio e longo prazo. E isso pode gerar um impacto emocional muito forte, tanto para o paciente quanto para a família, visto que vai mudar a dinâmica que o paciente já era adaptado, o modo de organização daquela família. Então, nesses casos, a gente faz o encaminhamento para a psicoterapia,
extra-hospitalar, né, porque aí o foco já é mais clínico, para que o paciente, ou se a família, se for o caso, continue com esse acompanhamento e consiga lidar com essas questões emocionais.